que é o programador CS. Nessa aula a gente vai ver sobre algoritmos. O que são os algoritmos? É um processamento, pode ser de regras ou pode ser cálculos matemáticos que vão resolver um problema. Então você vai ter um problema, vai haver um processamento das informações e você vai obter um resultado com base nesse processamento. Agora, uma forma um pouquinho mais visual. A gente tem aqui os algoritmos, então você vai ter a inserção ou não de informações, mas você vai ter sempre o processamento. Aqui você vai ter cálculos matemáticos, uma série de passos, enfim, e você vai ter uma saída, você vai ter um resultado com base nesse processamento. Agora, um algoritmo muito simples. O nosso problema é criar um algoritmo para ir trabalhar. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai ter uma série de passos, aqui vai ser do 1 ao 7, e o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente acorda, logo depois toma um banho, escova os dentes, toma café, escova os dentes de novo, vai ao computador e inicia o trabalho. Aqui a gente teve o nosso problema, que era criar um algoritmo, a gente teve o nosso processamento, que foi esse daqui, e o nosso resultado está aqui, a gente iniciou o trabalho. Agora, aonde que são usados os algoritmos? Você já criou uma conta em um banco digital? Você lembra quando você teve que fazer aquele reconhecimento de face, que você ficou com o celular assim, daí botava para frente, para trás, enfim? Aquilo é um algoritmo para detectar a tua face. E quando você for fazer uma transação muito alta, ou for tentar reinstalar o aplicativo, você vai fazer aquilo de novo e vai ter um algoritmo que vai identificar se aquela face inicialmente colocada lá é a mesma que essa que está tentando fazer agora. Outro algoritmo bem comum é o do Google. Quando você vai lá no Google e digita mouse amarelo gamer, como que o Google sabe qual que é a melhor página para te mostrar lá em primeiro lugar? É um algoritmo para ranqueamento de páginas que existe pelo Google e com isso ele te traz o melhor resultado para você naquele momento. Um algoritmo bem simples também, do semáforo. Quando você está lá e fica 30 segundos com a luz vermelha, depois ele muda para a luz verde. É um algoritmo muito simples e, por curiosidade, esse aqui foi um dos primeiros algoritmos que eu consegui fazer sozinho. Agora, outro algoritmo muito interessante, o do TikTok. Quando você faz o upload de um vídeo, a primeira vez ele é mostrado para os teus seguidores. Logo depois, se tiver bastante curtida, se tiver bastante visualização, ele vai ser mostrado para uma nova base de usuários, que vão ser usuários que têm um interesse em comum igual aos teus seguidores, mas que não são os teus seguidores. Se essa base ali curtir e gostar do teu vídeo, ele vai ser mandado para uma outra base. Então é o funil ao contrário. Começa com poucos usuários aqui, depois aumenta para uma base um pouquinho maior e depois para uma base maior. Depois que ele passa para esse terceiro nível aqui, e do terceiro para o quarto nível, aí é um vídeo viral, que são aqueles vídeos que aparecem na nossa linha do tempo, mesmo a gente sem ter muito interesse por aquele conteúdo, mas a gente vai ver lá e tem 1 milhão de curtidas ou coisa assim. É um vídeo que se tornou viral e que todo mundo pode gostar com base no algoritmo do TikTok. Agora vamos dar uma olhadinha no algoritmo que a gente tem que fazer aqui, ó. Algoritmo de calcular idade com base na data de nascimento. Então a gente vai receber a data de nascimento do usuário e a gente vai calcular quantos anos ele tem. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que criar variáveis que vão armazenar os valores. Primeiro a gente precisaria criar uma variável de idade, que é onde vai ficar o resultado da nossa equação, do nosso processamento. Logo depois, o ano de nascimento, a gente vai precisar receber isso do usuário e a gente vai precisar guardar em algum lugar também. E o ano atual, o ano que a gente está. Agora vamos entender como é que funcionam as variáveis na memória do computador. Eu vou explicar da mesma forma que o meu professor me explicou quando eu estava começando. A memória do computador a gente pode imaginar como se fosse uma prateleira. Então você tem vários locais aqui que a gente pode armazenar esses valores, essas variáveis. Vamos imaginar que a gente queira armazenar um celular, um iPhone verde aqui. A gente vai armazenar ele, mas a gente vai ter que dizer qual que é o tipo dele. O tipo é um celular. E o modelo dele é um smartphone. Nós não vamos dar nome aqui dizendo iPhone verde 12, não sei qual é que é, mas sim somente o modelo dele. Ele é um smartphone. Agora a gente quer armazenar outras coisas. A gente quer armazenar um teclado nessa posição aqui da memória. Então a gente diz qual que é o tipo dele. Ele é um periférico e o modelo dele é um teclado. Nesse outro lugarzinho, o que a gente quer armazenar? Um periférico também, mas nesse caso um mouse. E agora você vai pedir, Cassiano, mas eu quero armazenar outro celular aqui agora. Como que a gente pode fazer isso? A gente não consegue armazenar dois no mesmo local. Se a gente quiser armazenar outro valor aqui, a gente precisa retirar o primeiro.
Então a gente vai retirar esse primeiro e depois a gente coloca aqui agora um Samsung azul. Ele é do mesmo tipo, o mesmo modelo. A gente está dando exemplos aqui de celulares, de coisas físicas, mas dentro da programação a gente vai pensar em números, em valores. Então um texto seria o nosso celular. A gente vai armazenar um texto naquela variável. Aquela variável vai ficar na memória do computador. Então se a gente quiser trocar aquela variável, quiser trocar aquele texto, a gente vai precisar tirar o texto antigo e colocar o texto novo. A gente não vai conseguir manter os dois textos ao mesmo tempo. A gente pode atualizar ele. Vamos dizer que a gente tem uma variável que se chama nome e vai colocar lá Cassiano. Se eu quiser colocar Cassiano S, o meu sobrenome, eu vou precisar trocar aquela variável por uma nova. Agora vamos voltar para o nosso algoritmo aqui. A gente vai ter na primeira posição, criando as variáveis. Beleza. Depois o que a gente vai fazer? A gente vai receber o ano de nascimento do usuário. Vamos dizer que nesse caso aqui foi 1994. Logo depois, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a idade. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar o ano atual menos o ano de nascimento. Isso vai resultar na idade. Então a gente vai pegar o resultado desse cálculo aqui e vai inserir na idade. Então você consegue identificar que aqui na direita fica o cálculo e na esquerda a variável que eu vou receber. Então eu vou passar da direita para a esquerda. Eu vou pegar esse resultado aqui e inserir dentro da variável idade. E logo depois eu mostro na tela o valor da idade. Agora vamos dar uma olhadinha como que se escreve variáveis. Nesse caso aqui a gente tem uma variável normal, idade, e o ano de nascimento a gente não deixou espaço. A gente colocou o underscore, que é essa linhazinha deitada aqui. Para nomes de variáveis a gente tem algumas regras. Olha só, a gente só pode iniciar com letras, não pode ser números. Após a letra inicial, a gente pode ter mais números ou letras. Não podemos utilizar símbolos, exceto o underscore, essa linhazinha deitada, aquela linhazinha do e-mail. A gente não pode conter espaços em brancos. A gente não pode colocar acentos e a gente não pode colocar palavras reservadas. O que são palavras reservadas? São palavras que são específicas da linguagem que você vai escrever. No nosso caso, a gente não vai poder colocar a palavra privada, porque isso aqui é uma palavra reservada àquela linguagem. Ela já tem uma função lá dentro. Ela já faz parte daquele ecossistema. Então a gente não pode utilizar isso para dentro de variáveis, porque senão a linguagem poderia se perder. Você não vai poder utilizar também a palavra função, porque função é o nome realmente da função. Quando você cria um conjuntinho de regras, você pode dar um nome de função para ela. E a função escreva. A função escreva é quando a gente vai mostrar na tela para o usuário. Então ela também é reservada. Vamos dar uma olhadinha em variáveis que não poderiam ser escritas. Então a gente tem aqui, ó, idade. Ela começa com um número e já cai aqui na primeira regra, ó, iniciar com letras. Não pode iniciar com números. Então isso aqui não poderia ser. Nome João, parece ser normal, mas a gente tem um acento aqui. A gente não pode ter acento em nome de variáveis. Nome completo, parece ser normal também, mas tem um espaço. A gente não pode colocar espaço. Nesse caso aqui, a gente poderia utilizar o underscore, a linhazinha deitada, no lugar do espaço. Aí funcionaria. E a palavra reservada função, como eu disse aqui, a gente não pode utilizar ela, então ela também é uma variável não aceita, mesmo ela aceitando todos os outros requisitos. Agora, variáveis que seriam aceitas. A gente vai ter aqui, ó, em vez de idade, somente idade. O ano de nascimento, ao invés de estar com espaço, a gente colocou a linhazinha deitada, aí passa. Ano atual, mesmo iniciando com uma letra maiúscula depois no meio, não tem problema, a gente vai poder fazer isso. E isso é um tipo de sintaxe para a criação de variáveis. Por que é utilizado isso? Para ficar mais fácil de ler. Porque se você colocar tudo em letra minúscula, dependendo do tamanho da variável, tu vai conseguir... você vai ter que ficar adivinhando qual que é a palavra. Então você colocar uma letrinha maiúscula quando inicia a segunda palavra e todas as demais se torna mais fácil. Idade 2, você começou com uma letra e depois você tem um número. Pode ir sem problema nenhum. Nome, o underscore, número, também pode. Começou com uma letra, tanto faz ser letra maiúscula ou minúscula, e você não colocou espaço. Então isso aqui são nomes aceitos. Agora, o formato de escrita de algoritmos. Um formato muito comum é o fluxograma. Então você já deve ter visto isso aqui, ó. Você tem o problema que é esse daqui, ó. A lâmpada não funciona. Você vai passando por estágios aqui, ó. A lâmpada estava plugada? Não. Então é só plugar a lâmpada. A lâmpada estava plugada? Sim. O bulbo queimou? Sim. Troca o bulbo. Se não, compra uma lâmpada nova. A gente não vai ver os algoritmos nesse formato aqui. A gente vai ver no Portugal. O Portugal não é uma linguagem de programação. Ele é um formato de escrita de algoritmos. Então, da mesma forma que a gente criou aquele algoritmo lá de ir trabalhar, a gente consegue transcrever no formato de código o nosso algoritmo. E aí que vem o Portugal. Ele é no formato em português,
que a gente vai pegar a nossa ideia, a gente vai converter para um código, ele se torna muito fácil. Então vamos dar uma olhadinha aqui no código. Então ele está dizendo aqui, ó, função início. A gente iniciou a nossa função, perfeito. A gente está criando as variáveis aqui, ó. A gente primeiro disse o tipo dele. Se lembra lá da escola que a gente tinha os números inteiros, números reais, esse tipo de coisa? Aqui a gente vai ter também. Então, um número inteiro, o que que ele é? O número 1, 2, 3, não é um número quebrado. 1.5 ele já não é inteiro. O número inteiro é o número por si só. Então, você tem aqui ó, o número inteiro 1, 2 e 3. São todos números inteiros e seguem bem aquele padrão que a gente tinha visto antes. Primeiro o tipo dele e depois a gente diz o nome. Então, qual que é o nome da nossa variável aqui? Ó? Primeiro valor. Poderia ser qualquer variável que cumprisse com os requisitos anteriores. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro valor, vai receber o valor de 1. Então, se lembra também quando eu disse que a gente passa da direita para a esquerda. Então, a gente pegou esse valor aqui e inseriu dentro dessa variável. Logo depois, a gente tem o segundo valor. A gente pegou o valor de 2 e inseriu na variável o segundo valor. Mesma coisa aqui no 3. Qual que é o nosso problema aqui? É ver a média entre esses três valores. Então a gente vai definir aqui ó, uma outra variável, média, e ele vai receber o valor desse cálculo aqui. Agora o tipo dele, qual que vai ser? Como a gente vai fazer uma média, ele vai retornar um número inteiro. Então ele também vai ter um tipo, número inteiro, beleza. Agora a gente vai fazer assim, ó, primeiro valor mais o segundo valor mais o terceiro valor. Nesse caso aqui vai dar 6. E a gente vai dividir pela quantidade de elementos. É assim que se faz a média. Nesse caso vai ser aqui, ó, 6 dividido por 3. Quanto que vai dar isso? Vai dar 2. Então ele vai pegar o resultado desse cálculo aqui e vai inserir dentro de média. Depois a gente só vai pegar e vai fazer, ó, escreva média. A gente vai fazer uma função para mostrar na tela o resultado do nosso cálculo. E esse aqui é o formato do Portugal. É um formato muito simples, mas que vai desenvolver tuas habilidades para iniciar na programação.